Bom dia, obrigado aí pelo convite. Obrigada. Adalto, pegando aqui, né, o gancho primeiro, acho que o tema desta semana é muito a inflação. Tivemos ontem os dados aqui no Brasil, mas hoje tivemos esses dados ali nos Estados Unidos, o CPI. A gente sabe que, na verdade, o indicador mais importante ali para o Fed é o PCI, mas o CPI já traz ali uma expectativa, né, exatamente dessa trajetória deste processo de inflação ali nos Estados Unidos. A gente sabe que a meta ainda é 2%, está distante ali da meta, mas eu queria entender a sua visão em relação a estes dados. O Fed está conseguindo aí vencer a sua luta contra a inflação? Eu acho que o dado de hoje foi até mais positivo do que o IPCA nosso de ontem, né? Eu acho que ele trouxe uma evolução positiva da parte de bens, né? Já se esperava uma desinflação de bens, ela estava um pouco mascarada até por preço de carros usados, que estava subindo lá e agora voltou a cair. Mas quando a gente olha o core goods, né, que é essa parte de bens lá nos Estados Unidos, ela desacelerou bastante nesse mês e já vem numa tendência clara de desinflação, que vale está acontecendo aqui no Brasil também. Agora, acho que a surpresa positiva que a gente teve nesse número do CPI foi a evolução da inflação de serviços, né? Ela foi melhor do que se imaginava. Quando a gente pega aquela métrica que o presidente do Fed faz referência, ela saiu aí de 0,5% no primeiro TRI para algo em torno de 0,1, 0,2 nesse segundo TRI, e especificamente no mês de junho essa inflação foi zero, né? Então, o que mostra que uma parte mais resistente, né, mais que demora mais para cair, também já começa a inflexionar. Então, acho que nesse sentido foi bastante positivo o número de hoje do CPI dos Estados Unidos. Adalto, muito bom dia para você, Felipe Nascimento falando agora. Eu queria expandir um pouquinho a respeito desses dados, e não necessariamente apenas sobre os dados, mas também as consequências. Porque a gente viu a pausa da política monetária do Banco Central americano e possivelmente esse aumento agora daqui 2 semanas, mas ainda o Fed está muito data depending para saber se vai fazer um aperto em setembro, se vai pausar, pelo menos como o mercado está esperando até março do ano que vem. Enfim, a minha pergunta para você é, você acha que de repente com os dados do payroll da semana passada abaixo do esperado, claro que ainda tem alguns pontos ali sensíveis, mas agora com uma sinalização de inflação um pouco mais para baixo, o Fed pode estar com uma sensação de que já fez o bastante e que pode agora só ir monitorando os próximos dados sem tomar atitudes tão enfáticas? Acho que essa é o debate, né, que tem no mercado, o quantos dados já vão influenciar essa próxima decisão, né? As falas mais recentes dos membros do Fed ainda sinalizam alta, né? Eu acho que os dados mais recentes podem diminuir a perspectiva de 2 altas, eles ficarem só mais uma alta, e aí manter os juros por um período prolongado, para que realmente consolide uma inflação de serviços muito mais baixa. Eu acho que, assim, se apesar dos números do payroll da semana passada terem vindo um pouco abaixo, principalmente a contratação do setor privado, nós estamos no mercado de trabalho ainda muito apertado nos Estados Unidos, os salários subindo ainda muito acima do que subiam no período pré-pandemia, né? Então, se você olhar o range que você tinha lá atrás, era uma inflação de salários perto de 3,5, entre 3,25 e 3,75, e era compatível com uma inflação o núcleo, né, ali perto de 2. Hoje nós estamos falando a inflação de salários, os salários ainda subindo mais entre 4,5 e 5, né? Então, acho que isso traz uma preocupação para o Fed no médio prazo, né, do ritmo de desaceleração de inflação. Mas aí volta aquela discussão, talvez a melhor estratégia seja manter a taxa de juros por um período muito mais prolongado do que fazer novas altas e fazer um pico muito acima. Eu acho que, de qualquer forma, o mercado abandonou um pouco essa ideia de que, olha, se o Fed subir, vai reabrir o ciclo e vai para 6. Não, acho que o mercado está começando a incorporar, olha, talvez tenha no máximo 2 e seja suficiente, e os dados de inflação e atividade corroboram essa visão, né? Eu acho que o ponto principal é esse: o que levaria o Fed
o que afetaria mesmo o mercado seria o que levaria o Fed agora a reavaliar essa estratégia e sinalizar que tem que ir para cima de 6, né? Eu acho que teria que ter um choque de preços aí, que a gente nunca sabe de onde vem. Caso contrário, eu acho que o trabalho do Fed agora é consolidar a desinflação, né? E fazer da forma mais rápida possível. Eu acho que isso é sempre importante para que a inflação não ganhe mais resistência do que ela normalmente já tem. Adalto, ainda nesse sentido, né, a gente vê uma inflação passar de cerca de 9% ali em junho do ano passado, lá nos Estados Unidos, convergindo agora para 4,8%, pelo menos o núcleo, né, da inflação convergindo agora para 4,8%, o Fed sempre monitorando essa situação. Você acha que com essa diminuição ao longo do tempo a gente pode descartar aquele hard landing que de repente pode vir de uma hora para outra, uma recessão ou alguma desaceleração muito crítica na economia americana? A gente está vendo os dados diminuírem paulatinamente, né? As coisas progredindo. Você acha que vem um hard landing ou já está meio que descartada essa situação? Olha, eu acho que a gente não pode descartar uma certa recessão nos Estados Unidos, mas acho que é diferente de a gente falar hard landing, porque a gente já teve momentos cíclicos, né, de economia, principalmente ali até os anos 90, muito ligada a ciclos de política monetária. A gente esqueceu um pouco disso, né, nos anos 2000, porque as crises que vieram foram muito mais ligadas a alguma ruptura, como foi 2008, né, com o sistema financeiro sofrendo aí, e aí é uma recessão até mais prolongada. Aí você tem a ruptura da Covid, que é um choque nada ligado à política monetária. Agora, eu acho que assim, o Fed sabe da necessidade de acomodar a economia num crescimento mais baixo por algum tempo, né? Não necessariamente isso vai ter um hard landing tipo 2008 ou 2019 e 2020, desculpa. Talvez seja um período de crescimento mais baixo que o potencial, né? A economia americana tem um potencial de crescimento ali entre 1,75 e 2, né? Você vê o crescimento rodando perto de 1%, um pouco abaixo disso por alguns trimestres. Pode até caracterizar uma recessão, né? Dependendo aí do como que o NBR classifique, mas eu acho que a gente parece assim que aquela ideia, assim, poxa, o PIB contraindo 1, 2, 3% para trazer a inflação, realmente parece estar perdendo força. Acho que a gente pode ter um crescimento baixo até uma recessão, mas longe de ser uma ruptura como a gente teve no passado, né? Adalto, entrando aqui na conversa também, no início aqui da nossa fala, né, você comentou ali que os dados do CPI hoje foram melhores do que o do IPCA ontem, né? Queria trazer um pouco aqui do assunto aqui pra gente, né? A gente viu ontem esses dados do IPCA, os dados cheios em si, mostrando essa deflação, mas olhando para o núcleo em si, a gente olhando ali para os núcleos, ainda trazem talvez aquele sinal amarelo, de repente ali mais de cautela, pelo menos essa foi a interpretação também ontem muito do mercado, né? Acho que dado como certo, sim, a redução da Selic para a reunião de agosto. Porém, acho que a pergunta maior é a velocidade, a magnitude que essa redução vai acontecer. Olhando para os dados mais da atividade econômica como um todo, esses dados um pouco mais fortes, inclusive, isso pode, de alguma forma, na sua visão, acabar pesando, né, para esta magnitude ou para essa velocidade dessa redução da taxa da Selic para este ano? Como é que vocês estão olhando aqui para os dados, tanto do IPCA e as expectativas para a nossa Selic deste ano? Vamos começar pelo IPCA, né? Eu tinha mencionado que assim, a quebra do número foi um pouco pior do que o número em si, né? A parte de bens, eu acho que está dando sinais claros de desinflação, mesmo quando você tira o efeito ali do carro novo e carro usado, que é uma política de governo que vai voltar, né, nos próximos meses, você vê sim uma desinflação da parte de transacionáveis, né, de bens transacionáveis mais clara, não só alimentação, mas também indo para produtos industriais, de uma forma geral. O que é positivo era parte do que a gente imaginava para o ciclo de desinflação desse ano, que traria a inflação para baixo esse ano.
A parte de serviços que veio um pouco aquém do esperado, né? Ela, em algumas métricas, ela voltou até a subir um pouco, ela está mais resistente ali no patamar de 6%, olhando na margem, né? Não a inflação passada, mas olhando os últimos dados e tentando pegar uma velocidade. A parte positiva de serviços vê os serviços mais intensivos a trabalho, né, que refletiriam mais a salários, esses continuam numa tendência de queda. E eu acho que aí que é a preocupação do Banco Central, né, um ritmo de serviços a 6% é incompatível com uma meta de 3%. Né? Então, ele acha que, talvez ele espere que isso comece a desacelerar um pouco mais nos próximos meses, para você ter uma inflação de serviço mais compatível com a meta de médio e de longo prazo de 3%. Mas a parte de bens e a inflação cheia vai continuar baixa, deve rodar, aí eu revisei um pouco o meu número para baixo, entre 4,7 e 4,9 para esse ano. E isso ajuda lá na frente a própria inflação de serviço, né? Aquela questão da inércia, da indexação, acaba afetando de forma positiva. Aí, trazendo para a ideia para a atividade, acho que, de novo, a gente continua tendo surpresas positivas no crescimento aí no curto prazo, né? Hoje saíram os dados de serviço, vieram acima das expectativas, um crescimento até mais espalhado, não foi um item somente que puxou esse crescimento, os serviços prestados à família voltou a crescer, a parte de transportes muito forte, e aí está ligada à safra, né? A safra cresceu muito, então isso puxou a parte de transportes, mas outros serviços continuam tendo um bom desempenho. E quando você olha o setor de serviços, ele é aquele setor muito intensivo em mão de obra. Né? Então, isso deve garantir que o desemprego nos próximos meses não aumente ou possa até cair em alguns meses. Né? Eu acho que aí é a preocupação do Banco Central, como isso vai refletir em salários e como isso acaba segurando a inflação de serviços nesse patamar atual de 6%. Isso tudo para dizer assim, eu já tinha um corte para agosto, reforcei essa ideia de corte já na reunião de agosto, depois dos últimos dados e da própria comunicação do Banco Central. A discussão de 25 ou 50 é uma discussão que vai prevalecer até a reunião. Eu sempre tive ali corte em agosto com 25 no início. Né? Acredito que esse seja o passo. Agora, a parcimônia do Banco Central, dados os dados, não necessariamente vai ser só na questão de iniciar com 25, mas é sinalizar que mesmo começando, se ele decidir vir com 50, é que esse processo vai ser mais estendido no tempo, ele dificilmente vai acelerar os cortes, a não ser que ele veja essa parte de inflação de serviços começando a cair mesmo, né? Não estabilizar nesse patamar de 6%. O Adalto, a gente tem essa perspectiva, ou pelo menos imagina uma perspectiva, né, de ciclo de afrouxamento monetário ligado com melhora no ambiente na nossa bolsa, no mercado financeiro. A gente, inclusive, viveu essa expectativa nessa última pernada de alta da bolsa, inclusive muitas ações sendo reprecificadas ali, experimentando altas fortes. Você acredita que, ao se concretizar, ou pelo menos ao iniciar esse ciclo de aperto monetário, as reprecificações vão continuar ou muito dos prêmios que a gente poderia ver já acabaram sendo colocados ali nas empresas? A gente pode ter uma reprecificação forte e até melhorar esse ambiente do Ibovespa ao longo do ciclo de afrouxamento monetário? Como você bem disse, o mercado já antecipou, né? E aí não é só na bolsa. Se olhar a curva de juros, né, a gente já tem grande um volume considerado de quedas da Selic precificado, né? Eu acho que pode ter assim algum efeito na hora que você inicia o ciclo, ainda continuar reavaliando
as empresas. Eu acho que o ponto aqui importante é olhar assim, o prêmio de risco, né, embutido nas curvas de juros, né, muito mais do que só a Selic, né, no curto prazo. Esse prêmio de risco caiu de forma considerável nos últimos meses, né, isso é claro na própria dinâmica da curva de juros, e isso tem uma influência muito grande na percepção de retorno de ativos de risco, né? No caso específico aqui, a Bolsa. A realização da queda dos juros do CDI pode melhorar um pouco a condição de empresas, né? Se a gente olhar assim, o mercado de capitais cresceu muito nos últimos anos, né? Teve aquele baque ali no início do ano com a questão da Americanas, seguido da Light, mas uma parte considerável dos títulos, né, dos papéis emitidos pelas empresas no mercado de capitais é ligado ao CDI. Né? Então, se o CDI cai, né, com a queda da Selic, efetivamente cai, isso vai bater. Né? Uma coisa é a curva pré cair, a curva de IPCA cair, né, o juro real cair, são longos, e a outra é as empresas que estão ainda pagando 3,75 mais um spread. A hora que cair essa taxa, para essas empresas também vai ser, na questão de fluxo e de custo de dívida, deve ter um impacto positivo. Né? Então, eu acho assim, que tem alguma coisa ainda que pode aparecer na reprecificação de ativos. Agora, para ser algo mais, a gente tem que realmente acreditar que assim, o juro real no Brasil vai voltar a ser o juro real de 4,5%, o Banco Central tem 4,5%, né, como juro neutro, o mercado não tem isso, né, se olhar tanto nas análises como próprio preço de bonds nas curvas longas, né, de PCA longo, está ali mais em 5,5%, você pode tirar um prêmio por causa do tempo, parece estar mais para 5 alguma coisa do que para 4,5%. Se você tiver essa percepção vindo de que, olha, o juro real vem para 4,5%, novamente, aí você pode andar ainda mais a partir de ativos de risco. Boa, então, em outras palavras, o corte do juro tem que monitorar, mas pode ser um driver importante para as ações, mesmo com muitas das coisas já precificadas, né? E aí é interessante entender também, né, Adalto, quais seriam, de repente, empresas ou setores, né? Justamente porque você falou, bom, de repente olha lá para frente, na própria captação da empresa, na rolagem da dívida, tem um impacto do juro, como que isso vai ficar na dinâmica, né, da empresa, do capital de giro, enfim, dessa rolagem de dívida. É importante monitorar quem poderiam ser as empresas mais vencedoras nesse ambiente, né? Você consegue perceber algum setor que possa se dar melhor nesse ambiente, o Adalto? Olha, aí foge um pouco do não, meu escopo de análise, mesmo porque, assim, eu não sei exatamente que tipo de empresa está mais alavancada em CDI, né, com dívida em CDI no mercado de capitais, tudo. Mas a gente sabe, assim, que se com juros mais baixos, de uma forma consistente, acho que isso é importante, não é cair os juros, ter uma crença que esses juros vai permanecer mais baixo por muito mais tempo, né? Claro que o setor de construção vai se beneficiar, né? Financiamento imobiliário é bastante ligado a isso, mas o próprio varejo pode se beneficiar em algum momento com a ideia de que, olha, o crédito vai custar menos, as famílias vão conseguir se desalavancar e voltar a consumir. Assim, seria de imediato dois setores, mas acho que, na forma geral, tirando o setor exportador, que aí depende muito mais lá de fora do que aqui dentro, os setores ligados ao mercado interno, eles tendem a se beneficiar no tempo com uma estrutura de juros mais baixa, né? É claro que tem que ser uma queda crível, né? Não inflacionária, porque também não adianta, a gente já fez essa experiência de cair taxa de juros, se a gente lembrar bem ali em 2011, 2012, 2013, que a gente caiu a taxa de juros de forma artificial, a inflação subiu rapidamente, ela ficou mascarada por controle de preços, né, administrados, como preços da Petrobras, preços de energia elétrica, etc. Mas quando a gente olhava a parte de serviços, salários, tudo crescendo a 9%, 10%, 11% ao ano, isso acabou afetando a rentabilidade das empresas mesmo com o ambiente de juros mais baixo, né?
Então, assim, a ideia da queda de juros, ela é importante se ela for consistente de médio e longo prazo, né? Eu acho que é isso que o Banco Central vem sinalizando, vem buscando há muito tempo, sofre críticas completamente sem fundamentos econômicos, né? E aí, a hora que ele cair os juros, ele vai conseguir cair de forma consistente, sem que haja uma preocupação de uma reaceleração, de um movimento da inflação para um patamar muito elevado. Maravilha. Adalto, só para a gente, então, finalizar aqui, né, a nossa conversa hoje, queria que você deixasse suas considerações finais para o pessoal que está aqui acompanhando a BBC News, os pontos ali importantes, né, os investidores que devem ficar atentos para monitorar aí antes da sua tomada de decisão. Eu acredito que assim, o ambiente externo está se tornando cada vez mais favorável, né? O Brasil, ao não fazer extravagâncias na parte fiscal, né? Volta a colocar a gente no ciclo global de melhora de percepção de risco, isso acho que é bastante importante. Eu vejo, sim, que a desinflação está acontecendo, ela ainda é lenta numa parte ali que gera um pouco mais de preocupação, mas eu acredito ali que para o final do ano isso vai ficar claro também nessa parte de serviço, a desinflação um pouco mais forte, e isso é positivo para a atividade no longo prazo e também positivo para ativos de risco. Maravilha. Adalto, quero agradecer. Obrigada pela sua presença.